Bom dia, caros alunos. Estamos aqui para mais uma live e hoje o nosso tema será cone. Dá uma passadinha nessa. Então vai ser cone o nosso tema de hoje, né? Essa figura, tá? Essa figura, tá certo? É o nosso cone. É um sólido geométrico. Passa mais uma. Pode passar. Vamos lá, o cone, né? O cone ele apresenta como o cilindro, né? Ele tem uma altura, ele tem uma base circular, tá certo? Então vamos lá, vamos falar do cone circular. Existem outros cones, tá? Existe o cone elíptico, que é a base de uma elipse, mas o nosso é o cone circular. O conceito. Então, o cone é todo sólido geométrico que possui uma base circular e um ponto não pertencente ao plano da base. Então, o ponto não pertencente ao plano da base, que nós chamaremos de vértice, ao qual todos os pontos da base se ligam a esse vértice, por segmentos de retas. Então, os exemplos que nós temos do dia a dia, né, na natureza, de cone, são as árvores coníferas. Árvore de Natal, né? Ela tem uma forma de cone, tá? Forma de cone, ela não é um cone. Um tornado também, ele tem a forma de um cone, ele não é um cone, porque faltam alguns elementos que a gente vai ver mais adiante, mas ele tem a forma de um cone. Um funil também, o funil, ele também tem a forma de um cone. E aquela casquinha de sorvete que vocês gostam também tem forma de cone. Vamos passar mais um? Então, a definição lá do nosso livro é: seja um círculo de centro O, contido em um plano alfa, e um ponto V não pertencente ao plano alfa. O ponto V está aqui, o nosso plano alfa é esse. Consideramos todos os segmentos de retas que possuem um extremo pertencente ao círculo e o outro no vértice V. A reunião de todos esses segmentos de reta é um sólido chamado cone circular limitado ou simplesmente cone. Então, para a gente ver aqui, ó, então, todos os segmentos de retas que partem do círculo e têm a sua outra extremidade num vértice, que é um ponto fora do plano do círculo, são segmentos de retas que compõem o cone. Então, o cone é um sólido. Ele tem todos os pontos, né, todas as retas que saem do círculo até o vértice. Tá certo? Vamos ver mais adiante. Então, elementos de um cone circular. Então, o primeiro elemento que a gente vai ver é o círculo. Então, vamos ver aqui os círculos, tá? Então, o círculo, ele é área, tá? Então, é isso tudo aqui, ó. A circunferência, ela delimita o círculo, tá certo? Então, a base do cone é um círculo, tá? A base do cone é um círculo, assim como nós vimos no cilindro. Vértice é o ponto externo, né, ao plano alfa. É esse aqui. A reta que vai do centro do círculo, centro O, ao vértice, essa reta é chamada de eixo. Esse eixo, quando o cone é reto, ele se confunde, tá, com a altura. Mas a altura é um segmento de reta e o eixo é uma reta. Então, no cone reto, a altura vai ser uma parte do nosso eixo, tá certo? O raio do círculo são elementos que a gente tem que saber.
que é chamado de raio da base, a altura. Então, nesse aqui, como ele não é reto, a altura está fora, tá? E a nossa geratriz, que é importante também, a geratriz. A geratriz é qualquer uma dessas retas que parte da circunferência e não do círculo. Essa reta aqui dentro, ela está partindo do círculo, tá? Essa aqui, ó, está partindo da circunferência. Essas retas que partem da circunferência até o vértice é chamada de geratriz. A gente vai ver a importância dela mais à frente. Tá, mais uma passando? Alguma dúvida ali nos elementos do cone? Então, vamos ver a seção meridiana de um cone. Então, a seção meridiana de um cone é a interseção do cone com um plano que passa pelo vértice e pelo centro da base. Então, um plano cortando esse cone, ele vai resultar em um triângulo. Então, a seção meridiana vai ser sempre um triângulo. Tá? No cone circular reto, nós vamos ver que esse triângulo ele é isósceles. Certo? Passa um minuto. Agora vamos ver. O cone circular reto é todo cone cujo eixo é perpendicular ao plano da base. Então, o nosso eixo aqui, ó, que é esse aqui, ele é perpendicular ao plano da base. Então, o eixo é perpendicular ao plano da base. Esse caracteriza o nosso cone circular reto. O cone circular oblíquo, aí vocês vão ver que a nossa altura, nesse caso aqui, a altura está em cima da geratriz. Mas nem sempre é isso, tá? Mais um. Então, o cone circular reto também é conhecido como cone de revolução. Cone de revolução. Isso quer dizer o seguinte: que se eu pegar um triângulo e rotacionar ele sobre o seu eixo, eu vou gerar o meu cone. Então, o triângulo rotacionado no eixo, ele gera o cone. Cone circular reto. Pode ser obtido pela revolução 360 de um triângulo retângulo em torno de um dos catetos. Propriedade. Toda seção meridiana de um cone circular reto é triângulo isósceles. Então, a base do triângulo vai ser o diâmetro do círculo, tá certo? E a altura é a altura do cone. Dúvidas aí? Não dúvidas? Não dúvidas. Cone equilátero. Então, o cone equilátero ele é gerado pela revolução de um triângulo equilátero. Então, o que vai acontecer? A geratriz e o diâmetro da base vão ter a mesma medida, tá certo? E seccionando o cone equilátero, a gente encontra um triângulo equilátero, em que todos os lados têm a mesma medida. Aí, né, o G, que é a nossa geratriz, é igual a 2 vezes o raio, que na verdade é o quê? É igual ao diâmetro. Dúvidas nessa parte? Não dúvidas? Mais um. Relação entre os elementos de um cone circular reto. Então, agora nós vamos ver a relação entre o raio da base, a altura do cone e a geratriz. A geratriz, lembrando, é aquela reta que parte do vértice até a circunferência, que é a que delimita o nosso círculo, tá?
Então, essa relação é a relação de Pitágoras, né? Então, a nossa hipotenusa é a geratriz, o raio e a altura são os catetos do triângulo retângulo. Então, nós temos essa relação aqui, ó, que é o teorema de Pitágoras. Vamos guardar que nós precisamos, né, para encontrar os elementos do cone. Se eu tenho o raio e a geratriz, eu encontro a altura. Se eu tenho a altura e o raio, eu encontro a geratriz. Se eu tenho a geratriz e o raio, eu encontro a altura e sucessivos, tá? Então, um triângulo retângulo. Então, um exercíciozinho que tem no livro, certo? Que ilustra isso que a gente acabou de ver. Então, eu pedi calcular a medida da altura de um cone circular reto, cujo raio da base mede 8 centímetros e a geratriz mede 17. Então, usando lá Pitágoras, né? Que nós temos que G ao quadrado é igual a R ao quadrado mais H ao quadrado, nós conseguimos encontrar a altura. Então, nós vamos ter 17 ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais H ao quadrado. Faz aí 17 ao quadrado aí. Vê alguém aí para fazer aí. 17 vezes 17. 2. Nada? Então, vamos para a calculadora aqui, ó. 17, 17. 289. Mais 64 aqui, mais H ao quadrado. Agora, a gente fazendo H ao quadrado é igual a 289 menos 64. Então, H ao quadrado deu aqui 5, aqui 2, 2. Opa, apertou demais. 2, 2, 5. Aí fica fácil, né? Raiz quadrada de 2, 2, 5 é igual a 15. Então, a nossa altura aqui, ó, é 15 centímetros. Dúvidas nisso? Não, não é porque Pitágoras já conhece de muito tempo, né? Mas fica fácil. Agora vamos ver a área lateral e a área total de um cone circular reto, tá? A área lateral do cone é toda essa superfície externa aqui, ó, sem contar a base, tá? Então, a área lateral é toda essa superfície aqui. A área total será a soma de toda essa superfície mais a área do círculo da base. E, para isso, nós usamos aquilo ali, ó. Então, nós temos um cone, tá? Para saber a área dele, nós vamos abrir esse cone, se ele deixar. Só um instante, que aqui o durex, ou melhor, a fita adesiva. Isso tem uma conotação em outro país. E aí nós conseguimos abrir o nosso cone, tá certo? E vamos verificar agora como achar a área lateral e a área total, que é a soma dos dois, tá certo? Então, nós temos aqui a nossa geratriz, que é qualquer reta que, partindo do centro, chega até a circunferência, tá certo? Essa é a geratriz. Tá? Esse aqui é o raio da base, que é o raio do círculo, tá certo? Aqui. Aqui. Tá certo? Então, nós abrimos o nosso cone circular reto e nós encontramos duas figuras, né? Encontramos um setor circular e um círculo. Tá certo? A superfície de um cone circular reto de raio de base e cuja geratriz mede R
Ah, tá. O raio e a geratriz mediana, respectivamente, está no livro, tá? Equivalente à reunião de um círculo de raio R com um setor circular de raio G. Então, aqui, ó, a geratriz, nós vamos chamar aqui G. E agora vamos ver aqui, olha só. O comprimento da circunferência, que é uma linha, né? Nós já sabemos, não é isso? Nós sabemos que o comprimento da circunferência é o quê? 2πr. Tá certo? Aqui não está dando certo. O comprimento da circunferência é 2πr, é tudo isso aqui. Tá certo? Agora, veja só. Esse arco aqui não saiu daqui. Então, isso tudo aqui, ó, mede também 2πr. Então, toda essa linha aqui, ó, que é um setor, ou melhor, que é um pedaço da circunferência, né, também mede 2πr. Dá mais uma passadinha. Agora aqui, ó, nós vamos usar o quê? Regra de 3, ó. Regra de 3 para achar a área lateral. Então, vamos ver aqui, ó. 2π vezes G seria a área de todo esse círculo aqui, ó, que compreende esse pedaço que nós queremos. Porque é 2π vezes o raio aqui é G. Então, isso tudo aqui vale 2πg. Tá certo? Aqui. E 2πr é quem? É esse pedaço aqui, ó. Certo? Todo esse pedaço aqui da circunferência do círculo maior. Por que é 2πr? Porque saiu daqui, ó. Aqui o raio é R. O comprimento da circunferência é 2πr. Tá certo? Tá aqui. Agora, a área total desse círculo aqui, a gente também sabe como é que é a área. A área é o quê? Π vezes R ao quadrado. Nosso R é G. G ao quadrado. Tá aqui, ó. E eu quero o quê? Só esse pedacinho. Então, eu vou fazer a regra de 3 usando, para toda a circunferência, a área total. E para o pedaço da circunferência, é o que eu quero saber. Tá certo? E nós chegamos, então, numa fórmula chamada de área lateral. A área lateral do cone é π vezes R vezes G. Tá certo? Dúvidas nisso? Não. Nenhuma dúvida? Então, bom. Vamos passar para o próximo. A área total agora, ó. A área total. A área total. Nós já sabemos que a área do setor circular, que é a área lateral do cone, é πr vezes G. E agora eu quero o quê? Não só a área, né, lateral, como a área total. A área total eu vou ter que incluir o quê? Isso aqui também é a área da superfície, certo? Então, eu vou ter que incluir o círculo. E a área do círculo nós já sabemos, que é o quê? πr ao quadrado, está aqui. Então, chegamos aqui, botando em evidência, πr vezes G mais R. Então, essa é a área total do nosso cone. Então, a área total é só acrescentar a área do círculo, da base. Então, eu já sei a área lateral. Se eu conheço um cone, né, tenho ele na ideia, eu sei que essa é a área lateral. Se eu quero a área total, é só botar a área do círculo da base, que é R ao quadrado. Dúvidas nisso? Área lateral e área total? Não dúvidas? Vamos para o próximo. Então, o próximo agora é medida do ângulo central. A medida θ, vamos chamar de ângulo θ, tá? Em radiano, do ângulo central do setor circular, equivalente à superfície lateral do cone, obtida pela regra de 3. Então, vamos lá, vamos passar mais um. Então, olha só.
Do mesmo jeito que a gente fez uma regra de 3 para achar a área lateral do cone, a gente vai usar também uma regra de 3 para achar a medida desse ângulo. Tá? Então, está aqui, estou relacionando o comprimento da circunferência maior, certo? Ou melhor, desculpa, do setor circular, tá? Com o total ali, 2π, tá certo? Que é 360, né? E agora relacionando o comprimento, tá? Do setor agora, sim, do setor com o ângulo que eu quero. Então, para toda a circunferência maior, eu tenho 360 graus. E para o setor circular, eu vou ter um ângulo que eu quero saber. E aí nós fazemos uma regra de 3 e obtemos que o ângulo θ ele vai ser encontrado quando eu fizer 2π vezes r dividido por g radiano, tá? Então, essa é a forma para me achar o quê? O ângulo central do cone, tá certo? Dúvidas nessa parte? Não dúvidas? Perguntas? Sugestões? Então, vamos para a próxima. Então, tem um exercíciozinho resolvido aí no livro de vocês, vocês podem acessar ele. Um cone circular reto, tem 9 centímetros de altura e 12 centímetros de raio de base. Calcular desse cone, primeiro está pedindo a área lateral que nós aprendemos. Como é que nós achamos? A área lateral é igual a πRG. E a área total? Então, é só lembrar, πRG mais a área da base, que é πr ao quadrado, né? E aí é só fazer o quê? Botar πr em evidência e nós vamos ter πr vezes πr mais g. Depois ele pede a medida do ângulo θ em graus, agora ele está pedindo em graus, nós fizemos em radiano, certo? Do setor circular equivalente à superfície lateral. E, por último, pede a área de uma seção meridiana. Então, lembrar que a seção meridiana vai resultar sempre num triângulo. Tá certo? Então, vamos calcular um por um. Vamos para o próximo. Então, primeiro, nós vamos encontrar a nossa geratriz. Para isso, usamos Pitágoras, né? Lembra lá do início? Aqui o teorema de Pitágoras, tá certo? Substituindo, então, 9 centímetros de altura e 12 de raio, nós encontramos que o nosso G nós já tínhamos encontrado, era 15, né? E a área lateral é obtida pela regra de 3 ou usando, né, para quem lembrar, a fórmula. Então, se eu já tenho o raio e já tenho a geratriz, é só jogar na fórmula. πRG, π vezes 12 vezes 15, deu 180 centímetros quadrados. Dúvidas na resolução? Sem dúvidas. E a área total. Achar a área total do cone. Então, só lembrando, πr vezes g mais r. Já temos o nosso g, né? E temos o nosso raio. Foi só substituir, não é isso? E o resultado, 324 π centímetros quadrados, é a área. Sem dúvidas? Na utilização da fórmula? Então, vamos para a próxima. Então, a medida do ângulo θ em graus é dada pela regra de 3. Olha só. Tem como a gente voltar até aquela medida de ângulo? Mais atrás. Mais. Aqui, ó. Nessa formulazinha, o θ para radianos era 2πr sobre g. RD, né? Radiano, né? Se eu quero em graus, é só substituir, ó. 2π. Π vale quanto? E é 180. Então, aqui, ó, vou substituir 360 vezes R sobre G.
vai ser a nossa nova fórmula. 360 vezes R sobre G. Mais um pouquinho, vou chegar lá nele. Então, aqui, ó, foi só adaptar a fórmula para graus. Tirei o 2π e botei 360, só que aqui, né, entrou o grau errado aqui. Só uma bolinha ali. 360 graus vezes R sobre G. Então, nós já tínhamos o nosso raio, que era 12, encontramos a nossa geratriz, que é 15, 360 vezes 2 por 15, 288. Dúvidas até aí? Se não temos dúvida, próximo. Agora, ele pediu para a gente achar a área da seção meridiana, certo? Então, fazendo aqui, ó, se o raio da base era 12, então o diâmetro é 24. E nós já tínhamos a altura, que era 9. Nós temos o quê? A área de um triângulo. Então, a área da seção meridiana é a área de um triângulo. É só fazer o quê? Base vezes altura, não é isso? A área da seção meridiana é base vezes altura dividido por 2. Base 24, altura 12 sobre 2. Deu quanto? 108? Hã? Opa, é 9 a altura, não é 12. 12 era o raio aqui. Perdão, é 9. Ah, 12 vezes 9, 108 centímetros quadrados. E ainda temos 15 minutos. Né? Então, vamos lá. Terminamos. Então, agora, vocês já podem começar a fazer o dever de casa. Página 690, exercício 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Então, agora temos 15 minutos, vocês podem começar a fazer os exercícios. E aí, surgindo a dúvida, você vai perguntando. E a gente vai vendo aqui esses exercícios. Tá ok? Podem começar, então, a fazer. 15 minutinhos, dá para fazer esses 9 exercícios? 2, 4, 6, 8, 9 exercícios. Se tiver dúvida também, alguma parte da matéria que for apresentada, também podem fazer as perguntas. Passa mais umazinha, só para fazer uma telazinha. Mais uma telazinha. Mais uma frasezinha de efeito. Vamos lá, pessoal. 15 minutozinho. Resolução de exercícios. É bom praticar. Está chegando as APs. Dúvidas, perguntas, reclamações. Tá aí. A gente pode ver o nosso cone, a gente pode ver o cone também, como uma pirâmide. Presta atenção. A gente pode ver o cone como uma pirâmide de infinitos lados. Então, o número de lados da pirâmide, quando ela tende para o infinito, ela acaba gerando o cone. Então, vocês veem que quase todas as relações que nós usamos de pirâmide aqui, ou melhor, que usamos de pirâmide na aula de pirâmide, tem relação com o cone. Você lembra lá do apótema, não é isso? Tínhamos o apótema, tá? Aqui nós temos a geratriz. A altura. E aí, na base, nós não tínhamos um círculo, nós tínhamos o quê? Um polígono. Mas se nós imaginarmos um polígono com o número de lados indo para o infinito, é uma circunferência. É um círculo, na verdade, né? A gente está falando de área. Então, acontece isso. Então, todas as relações. E aí, quando chegar lá na parte de volume, vocês vão ter a ideia de que realmente dá para usar a de pirâmide para cone. Nós vamos ver lá na relação que é só imaginar
que o nosso polígono da base tem infinitos lados, e aí é uma circunferência. Aí eu tenho que saber achar a área de circunferência. E aí a nossa geratriz, tá? A nossa geratriz aqui é a nossa apótema na pirâmide, tá certo? Vamos ver de novo aqui. Então, aqui, ó, o setor circular, lembrando mais uma vez, o comprimento desse pedaço de circunferência é o comprimento do círculo da base, porque ele sai daqui, né? Ó. Ele vai fechar aqui. Então, esse comprimento aqui é o mesmo comprimento da circunferência da base. A nossa geratriz, né, é qualquer reta que partindo do vértice, então, lembrando mais uma vez que aqui é o vértice. Esse é o vértice, tá certo? É o ponto externo ao plano da base, pertencente ao nosso cone. Então, qualquer reta que parte do vértice até a circunferência, então, lembrando mais uma vez, circunferência é a linha que delimita um círculo. Círculo, ele é fechado, ele é área, tá? Circunferência é linha. Então, a circunferência desse círculo aqui, ó, é essa linha. Então, ela é vazia, né? A circunferência é vazia aqui, ó. Ela só tem pontos nessa linha. Já o círculo, ele é área, ele preenche tudo isso aqui. Então, lá na definição de cone, quando nós falamos todas as retas partindo do círculo até um mesmo ponto, gera o cone, isso é para o volume, né? Volume. E a linha que vai, a reta que vai da circunferência até o vértice é chamada de geratriz. Então, ela tem um nome diferente, né? Dúvidas, dívidas, perguntas, reclamações? Mais uma ilustração aqui. Então, nós temos o nosso vértice, temos o nosso círculo, temos a nossa circunferência. Circunferência é essa linha mais escura aqui. Círculo, essa parte vermelha, tá certo? Temos a nossa altura, certo? Então, o cone ele é composto de todas as retas, aqui só tem representando algumas, todas as retas que saem do círculo até o vértice compõem o cone. Então, o cone ele é volumétrico, tá? Ele é um sólido, tá certo? A gente viu o funil. O funil, na verdade, ele é a área, né, lateral de um cone, porque ele é vazado. O cone não, o cone ele é todo fechado, ele é um sólido, tá certo? E a reta que parte da circunferência, que é essa parte escura da circunferência, e segue até o vértice, que é o ponto fora do plano da base, é chamada de geratriz. Então, somente essas é geratriz. E aí, se nós olharmos para um triângulo retângulo aqui, para fazer o nosso cone circular reto, a geratriz, certo? Que vai dar a forma, o contorno ao cone. Então, depende de quê? Da geratriz para me saber o contorno do cone. E ela também vai fazer o quê? A nossa área lateral. Enquanto o raio vai descrevendo a nossa área do círculo, né? A área da base. Então, o raio vai fazendo a circunferência, ou círculo, melhor, a gente está falando de área, e a geratriz vai fazendo a área lateral. Dúvidas, perguntas, reclamações? Reclamações podem dirigir diretamente para a professora Karina. Aí depois ela me dá um puxão de orelha.
Tá certo? Então, pessoal, terminamos aí a nossa parte de cone. Próxima aula, né? Vai ser videoaula na quinta-feira. Será sobre volume e relação entre as bases, tá certo? Terminamos? Então, até a próxima. Bom final de dia.